Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui está. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Bom dia, irmãos. Com muita alegria, nós estamos aqui hoje para mais um dia de escola dominical e agradecendo também a Deus a oportunidade de podermos estar fazendo esse trabalho, desenvolvendo, essas aulas para poder chegar a muitas outras pessoas e edificar a vida de todo mundo, principalmente a mim. Então, com esse sentimento de gratidão a Deus por eu poder estar aqui falando, da palavra do Senhor para vocês, e também a gratidão de vocês estarem aí do outro lado ouvindo, e tendo a paciência de assistir, é que a gente começa essa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é Nova Chance. Eu achei essa imagem na internet e essa imagem tocou profundamente no meu coração. Tinha muitas outras imagens muito bonitas na questão do perdão. A nossa história vai falar sobre a mulher que pecou, e que Jesus disse que quem não tivesse pecado jogasse a primeira pedra. E muitas imagens bonitas referentes a essa história também tinham, na internet. Mas essa imagem tocou profundamente no meu coração. É uma imagem simples, mas que se nós observarmos, fala muito. É uma imagem que mostra muito. Então, diz assim: você me perdoa? Não e sim. Tá, mas o que tem nisso? Não tem nada demais, é apenas uma frase, não e sim. Mas esse pedaço de madeira cravado na palavra sim nos remete a Jesus. Então, Jesus, ele disse que nos perdoava. E como? Morrendo na cruz por nós. Então, esta trave de madeira, fincado no sim, com essa imagem representando o sangue, nos mostra o perdão de Jesus nas nossas vidas. Então, eu gostei muito dessa imagem. Espero que você tenha interpretado como eu a interpretei. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, então? A nossa aula é para os jovens e adolescentes da classe Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. Nós vamos estudar novamente a revista Teens, que é a revista que o Reverendo Jairo utiliza na sala. E nós estamos na lição 9, e essa revista sempre nos traz o recado do mestre. E o recado do mestre dessa lição diz assim: se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. O texto base da nossa lição está em João 8, do 1 ao 11. Mas antes da gente fazer a leitura, então, nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus esteja nos iluminando, nos abençoando, possamos entender o que Ele quer dizer para nós, através das minhas palavras, através do que Ele colocou no meu coração ao preparar essa aula. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, somos gratos ao Pai, porque o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor nos dá mais um dia de vida, porque o Senhor está protegendo a nossa família de tantos problemas que a sociedade vem enfrentando, porque o Senhor tem curado os nossos corações, o Senhor tem dado-nos a oportunidade de cada dia viver mais um dia, e o Senhor tem nos dado uma nova chance a cada dia de tentarmos ser pessoas melhores, de tentarmos buscar cada dia mais a nossa santidade. Sabemos, Senhor, que não alcançaremos um pouquinho do que foi Jesus, mas nos ajuda a nos espelhar em Jesus para podermos ter uma vida santificada. Nos auxilia também a entender a Tua Palavra, para que nós possamos colocá-la em prática no dia a dia das nossas vidas. Tudo isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o texto base da nossa lição de hoje está em João 8, do 1 ao 11, que diz assim: depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele.
Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois, abaixou os olhos e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Essas então são as palavras de Deus para as nossas vidas no texto de João 8, do 1 ao 11. E aí, o que a gente vai estudar sobre isso então? O poder curador de Jesus. A gente vai fazer uma comparação com a vida de Pedro. E aí a gente pensa assim: Pedro foi um discípulo de temperamento impulsivo, e isso nos faz sentir mais próximos dele. Por que será? Será que nós também hoje em dia temos o nosso temperamento um pouco impulsivo? Fazemos as coisas sem pensar? Quando percebemos, já cometemos o erro? Será que nós fazemos isso também igual a Pedro? O encontro de Jesus com Pedro foi marcante e significativo na vida de Pedro. Ele vinha sofrendo de um mal, negar a Jesus. Pedro, depois que ele negou a Jesus 3 vezes, como é relatado na Bíblia, ele começou a sofrer de um mal. Ele sofria pelo erro que ele tinha cometido, né? Ele sentiu medo. Como homem, ele foi um pecador e ele negou a Jesus 3 vezes quando perguntaram se ele conhecia o Mestre. E ele disse que não. Assim como ele negara 3 vezes, Jesus usou esse exemplo de 3 vezes perguntou para ele: Você me ama? Então, em outra passagem da Bíblia, a gente vê a conversa de Pedro com Jesus e Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Pedro responde. Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? Pedro responde novamente. E Jesus pergunta mais uma vez, pela 3ª vez. Pelas mesmas 3 vezes, como Pedro negou, Jesus pergunta para Pedro: Você me ama? Então o amor demonstrou estar acima da decepção, e Pedro, já curado, recebeu a missão de cuidar das ovelhas de Jesus. Porque depois que Jesus pergunta pela última vez: Você me ama? E Pedro diz: Sim, Senhor, eu já disse que eu te amo. Jesus fala para ele: Então vá e apacenta o meu rebanho. Quer dizer, vá e cuide das minhas ovelhas. Esse episódio na vida de Pedro nos mostra o poder curador de Jesus. De modo extraordinário, Jesus usou o mesmo exemplo daquilo que ferira para lhe trazer a cura. Pedro foi um grande discípulo usado por Deus e nos ensina com seu exemplo que para Deus nada é impossível, até mesmo a restauração de um coração esfacelado pelo pecado, como estava o de Pedro. Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu e ele estava com o coração muito machucado. E mesmo com o coração machucado, porque ele reconhecia o seu pecado, Deus pôde restaurá-lo. Então, por isso nós vemos o poder curador de Jesus e o poder curador de Deus. Em meio às tristezas e sentimentos de derrota, por nos distanciarmos dele vez ou outra, como fez Pedro, nós também fazemos, muitas vezes mais, devido aos nossos pecados,
Jesus também pergunta, como fez a Pedro: a você e a mim também, você me ama? Qual é a nossa resposta a Jesus? O que nós estamos dizendo a Jesus através das nossas vidas, através das nossas atitudes? Qual é a nossa resposta para Jesus? Ele está perguntando: você me ama? O que nós estamos respondendo? Santidade de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus é santo e por isso não pode estar junto do pecado. Então, se eu estou junto do pecado, Deus não está junto do pecado. Então, eu tenho que me apartar do pecado para que Deus esteja junto comigo. Nossos pecados nos separam de Deus, como uma ponte quebrada que perde o elo de ligação de um lado para o outro. Então, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. E nós não temos essa ligação com Deus quando nós estamos em pecado. Por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias e reconhecer os nossos erros para que Deus esteja sempre ao nosso lado. Nós temos o perdão através de Jesus, que reconstruiu a ponte para nos levar de volta a Deus. Então, Jesus, ele veio, ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ele reconstruiu a ponte que tinha sido quebrada. E então Jesus, ele é o elo de ligação entre eu e Deus, entre você e Deus. Nós precisamos ser perdoados? Sim. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Perfeito só foi Jesus. Porque desagradamos a Deus com pensamentos, palavras e ações. Fazemos coisas inconsequentes, nós não medimos as consequências antes dos nossos atos. Simplesmente nós somos impulsivos, nós vamos e fazemos. Quando as consequências vêm, a gente pensa: poxa vida, que besteira eu fiz. Igual a Pedro. Porque nós somos egoístas, nós pensamos só em nós mesmos e não pensamos no bem do próximo muitas vezes. Porque nós achamos bonzinhos demais. A gente pensa, né? Ah, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Mas a gente faz sim, porque a gente não percebe o mal que a gente faz. Nós sentimos superior aos outros. Quando a gente tem esse sentimento de superioridade, nós estamos pecando e nós precisamos de perdão. Quando nós temos o coração endurecido, quando o meu coração tem mágoa, quando o meu coração está endurecido, eu também preciso ser perdoado. E quando nós temos a consciência anestesiada, o que quer dizer isso? Quando nós não temos a consciência real das coisas que estão acontecendo. A nossa consciência, ela está tão anestesiada que ela não gera atitude nenhuma nas nossas vidas para a gente melhorar, nem a nossa própria vida e nem a vida do outro. Nós temos a consciência que nós podemos ajudar, nós temos muitas vezes ideias do que fazer, mas a nossa consciência está tão anestesiada que falta o principal, a nossa atitude. Então nós precisamos ser perdoados sim, muitas vezes. Etapas para o perdão. Entre o pecado e o perdão existem etapas obrigatórias. Então nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós precisamos de perdão. E agora, o que a gente tem que reconhecer no nosso coração para que a gente possa pedir perdão a Deus? Reconhecer o pecado principal e se entristecer. Por que se entristecer? Porque a gente tem que reconhecer e tem que se envergonhar do que nós fizemos. E quando a gente se envergonha do que a gente fez, a gente se entristece. Porque quando eu faço alguma coisa errada e eu tenho consciência daquilo e eu reconheço o meu erro, eu me entristeço com o que eu fiz. Nós precisamos se arrepender. Sem arrependimento, não há perdão. Nós precisamos confessar. Isso é muito importante. Porque só reconhecer e só se arrepender, se não tiver o confessar, não resulta no perdão. Porque eu preciso, diante de Deus, reconhecer o meu pecado, entristecer, me arrepender do que eu fiz e, consequentemente, eu confessar: Senhor, eu errei. Deus conhece os nossos corações. Nós não precisamos nem dizer a Ele quantos pecados nós temos, Ele sabe de todos.
Mas para que o perdão venha, a gente precisa reconhecer, se arrepender e confessar a Deus os nossos erros. Tá, mas aí fiz isso e fiquei perdoado? Depende. Se você mudar a sua mente, mudar as suas atitudes e mudar as suas vontades e não voltar a cometer o mesmo erro, sim. E por fim, você precisa ter o retorno nos caminhos do Senhor e a mudança para o caminho melhor. Então você precisa, a gente precisa reconhecer e a gente precisa mudar a nossa mente, mudar as nossas atitudes e retornar para o caminho correto. Para se chegar à última etapa, é preciso se sentir errado, preciso reconhecer o erro, sentir a própria culpa, desejar muito mudar. Porque se a gente sente a culpa e não deseja mudar, não gera atitude, não gera novas atitudes. E com isso eu vou ficando na mesmice, e é isso que não pode acontecer. Nós precisamos cair para poder se levantar. Nós precisamos chorar para depois poder se alegrar. E então virá a cura, o recomeço e a nova chance, que é nos dada através de Deus todos os dias quando acordamos. Porque a Bíblia nos diz, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, todos os dias, Deus nos dá uma nova chance para que nós possamos fazer melhor do que ontem. E o perdão? Por que é tão difícil perdoar? Nós já falamos do nosso pecado e nós já falamos do que temos que fazer para pedir o perdão de Deus. E agora? O perdão. O perdão que eu tenho que oferecer ao meu irmão. Por que é tão difícil perdoar? Eu posso ser cristão sem perdoar? Vão pensando aí, vão elaborando as ideias. É difícil perdoar. Por quê? Se eu perdoo, preciso ter o mesmo tipo de relacionamento que tinha antes de ser magoado? Pedro e Jesus eram amigos íntimos. Pedro pisou na bola. E Jesus lhe deu uma nova chance e Pedro agarrou a oportunidade. Nós temos na Bíblia uma oração que é deixada pelo próprio Jesus. E nós precisamos entender e viver essa oração como ela é escrita, pois foi Jesus que nos deixou. E ela diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nessa oração, a gente adora a Deus, a gente engrandece a Deus e a gente também faz pedidos a Deus. E esse pedido, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós temos que entender direito o que ele quer dizer. E ele diz isso aqui, ó. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas existe uma pré-condição. O que é uma pré-condição? É uma condição existente anteriormente. Então, existe uma pré-condição para que Deus nos perdoe e, consequentemente, nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar o que estão em débito conosco, de modo a estabelecer um canal de acesso a Deus e, assim, recebermos dele o perdão e tudo aquilo que desejamos. Então, basta simplesmente eu pedir perdão dos meus pecados, reconhecer os meus pecados, confessar os meus pecados, me entristecer pelos meus pecados? Não é só isso que basta. Eu tenho que, a oração do Pai Nosso condiciona o perdão de Deus. E Ele está dizendo que para que Deus me perdoe e me atenda, eu preciso também ser capaz de perdoar os que estão em débito comigo. É isso que está dizendo.
assim como eu perdoo os meus devedores, Deus vai me perdoar. Então, se eu não perdoo os meus devedores, o que vocês concluem com isso? Então, para que a gente consiga estabelecer esse canal de acesso a Deus, para que a gente possa receber dele o perdão e também tudo aquilo que a gente desejar, a gente precisa o quê? Perdoar. Se eu fizer todas as outras etapas, reconhecer, confessar, entristecer, mudar as atitudes, se eu fizer retornar ao caminho, se eu fizer tudo isso e não perdoar o meu irmão, eu não recebo o perdão de Deus. Então eu preciso perdoar para que eu seja perdoado. Só para ilustrar, quando eu estava preparando essa aula, eu entrei em contato com o pastor para que as palavras ficassem bem colocadas, para que não houvesse, as palavras não conduzissem vocês a um pensamento errôneo. E em conversa com o pastor, ele deu essa ilustração e eu achei muito interessante. Ele falou isso em palavras e eu perguntei para ele, pastor, você já viu algum desenho sobre isso? E ele me disse que nunca tinha visto. Eu falei, pois então eu vou tentar fazer, para tentar expressar as suas palavras através de uma imagem. Nós fizemos algumas correções, digamos, desse produto final, que ele falou que era isso mesmo. E o que ele diz era o seguinte, palavras do reverendo Bruno. Não vou conseguir transmiti-las exatamente como ele disse, mas um resumo do contexto. A cruz, ela tem duas linhas. Ela tem a linha horizontal, que é a linha do horizonte, a linha deitada, e a linha vertical, que é a linha que aponta para o céu. A cruz não é constituída dessa maneira? E em conversa com o pastor, ele disse exatamente isso. A linha horizontal, ela representa a lei. Ela representa o que foi dado a Moisés lá no Antigo Testamento. Então, ela nos remete ao Antigo Testamento, representando a lei. Com a morte de Jesus, nós podemos então representar a linha vertical como a graça, que nos remete a Jesus. E esse é o detalhe. Bem no encontro da onde está a lei com a graça, é o ponto onde as duas se encontram, representadas na cruz, é onde nasce o perdão. Então, olha, a gente observando a linha vertical da graça com a linha horizontal da lei, aonde as duas se encontram é que nasce o perdão. Colocando em palavras mais simples para o nosso cotidiano de hoje, vamos para a segunda cruz, a maior. Então, a linha da lei, que nos remete ao Antigo Testamento, ela nos traz hoje a nossa ligação com o próximo. E a linha vertical, que na primeira cruz representa a graça, que nos remete a Jesus, nós podemos colocar que hoje ela representa a nossa ligação com Deus. Então, no encontro da ligação com o próximo, com a ligação com Deus, é que surge também o perdão. Então, se nós temos só ligação com o próximo e não temos a ligação com Deus, não é possível ter o perdão. E se nós temos só ligação com Deus e não temos a ligação com o próximo, também não é possível ter o perdão. Porque o nosso perdão tem a pré-condição que perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para a gente ter um encontro das duas linhas, para nascer o perdão, eu tenho que ter as duas ligações, com Deus e com o próximo. Na nossa revista, ela tem o pense no final da lição. E o pense de hoje diz assim: errou? Faça o retorno, fale com Deus, arrependa-se, peça perdão, mas não negue o perdão àquele que errou com você. Olha lá, importante. Todos precisam de uma nova chance.
exatamente como a que Deus dá a você todos os dias, de se levantar e ser feliz de novo. Então, como eu já disse, através das misericórdias do Senhor, que se renovam nas nossas vidas todas as manhãs, nós temos uma nova chance todos os dias de tentarmos ser melhores do que ontem. E não é melhor no sentido de ser melhor do que as outras pessoas. Ser melhor no sentido de crescer. Crescer em sabedoria, crescer em experiência, crescer em conhecimento. Então, que hoje eu seja mais sábia, mais consciente, que eu tenha mais conhecimento do que eu tive ontem. Que hoje eu possa ter mais paciência, que hoje as minhas atitudes possam ser melhores do que as de ontem. Então, por isso que nós precisamos todos os dias pedir a Deus que a gente possa hoje ser melhor do que nós fomos ontem. Tá bom? Espero que a lição tenha falado ao coração de vocês, assim como falou ao meu. E nós vamos encerrar com uma última oração. E depois, como sempre, eu vou deixar um hino para vocês ouvirem. Tá bom? Até mais, Deus abençoe a vida de todos. E vamos orar. Senhor, que nós possamos a cada dia entender os Teus propósitos nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, a cada dia estar mais ligados a Ti. E também com essa ligação profunda contigo, que nós possamos, Senhor, estabelecer as ligações com o nosso próximo. Pois nós precisamos, Senhor, ajudar o nosso próximo. Nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia, para que nós possamos, então, desse ponto que temos a ligação com Deus e a ligação com o próximo, que possa nascer o perdão nas nossas vidas e que nós possamos perdoar o nosso irmão, para que assim o Senhor nos perdoe também. Nos ajuda a entender o que as Tuas palavras querem dizer e faz com que ela brote nos nossos corações para que nós sejamos melhores a cada dia. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a Tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em Ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em Ti o que mais peço, perdão e misericórdia me acusação. Se confesso
deixo a cura